Oi, gente, vim aqui para fazer mais um relato para vocês. Érica Taróloga, minhas experiências paranormais. Obrigada por estar no meu canal. Eu tô fazendo relato aos poucos, porque às vezes tem muita coisa pra gente resolver a nossa vida, fazer, né? Então, eu tô levemente gripada, tomando antigripal, mas não é Covid. É uma coisa de gripinha idiota, meio alérgica. Eu tenho um pouco de alergia, né? Então tem isso também. E no inverno a gente fica com mais ataque alérgico, isso é normal. Normalzinho, inverno. Bom, aqui em Lisboa é inverno, né? No Brasil é verão escaldante, né? A diferença é brutal, né? Enquanto aqui hoje deve estar, sei lá, 12 graus, 11 graus, às vezes 9. Aí tá 35, 40, né? Então a diferença é grande. Inverno pesadão, né? Tem no Rio Grande do Sul, né? Tem no sul do Brasil, né? Tem mais inverno do que o centro-oeste, né? Falar algumas questões hoje sobre alguns assuntos. Se puder, compartilhe meu vídeo, se inscreva no meu canal. Obrigada. Esse canal é baseado em fatos verídicos que aconteceram na minha vida. São fatos pessoais, que são meus mesmo, entendeu? E de experiência que eu tenho com pessoas, que eu convivi, que eu não exponho as pessoas, eu exponho somente a minha pessoa. Nenhuma outra pessoa eu exponho. E esse canal surgiu da necessidade de deixar um registro de o que um paranormal, um clarividente passa. E eu já devo ter 300 vídeos aqui. E eu relato as vivências que eu tive, que eu continuo tendo, né? Não é tive, eu continuo tendo. Só que eu comecei falando mais do meu passado. E ainda tenho muita coisa de passado, porque às vezes a gente esquece, a gente lembra, tem insight, né? Tem memória, flash de memória, e aí eu vou anotando e vem vindo flash, porque a nossa vida a gente não lembra de tudo, né? A gente vai tendo flashes de memória, conforme você vai pensando no assunto, refletindo sobre o assunto, a memória vai te trazendo. Tem os fatos mais marcantes que eu já trouxe, os mais marcantes da minha vida eu já trouxe aqui. Mas tem o flash de fatos que às vezes eu esqueci e que foram às vezes um pouco menos marcantes, mas foram importantes, né? Porque eu acho assim, dentro de uma vida de uma pessoa, tudo é importante. Porque tudo está dentro do teu contexto de vida. E a minha vida foi marcada por experiências paranormais e de clarividência. Basicamente, clarividência foi uma coisa que minha vida foi marcada. E como eu já trouxe aqui em outros vídeos, 300 vídeos anteriores, existe muita ignorância sobre esse assunto. E isso me cansa profundamente, entendeu? Porque a pessoa que tem esse tipo de experiência genuína, eu não gosto de muito blá blá blázinho, pessoas falarem disso como fosse qualquer coisa, como fosse besteira, porque eu que sei o que eu passo, eu que sei o que eu já passei, eu que sei o que eu vivo, e eu sei que esse assunto é seríssimo. Seríssimo, entendeu? E se as pessoas acham que a pessoa é charlatã porque é paranormal, as pessoas podem sair do meu canal. Pode ir embora, porque eu não faço questão disso. Entendeu? Porque eu tô trazendo um diário de tudo que eu já passei. Coisas fortíssimas, entendeu? Pessoas que me conhecem há mais de 10 anos, são muitas, sabem, né? Que eu não sou palhaça, né? Sou paranormal, mas não sou palhaça, né? É diferente. Agora, porque o charlatão, a pessoa percebe, depois de 6 meses convivendo, 1 ano, você percebe rapidamente quem é charlatão. Só se a pessoa for muito burra, né? E não tiver percepção nenhuma do que é um charlatão, o que não é um charlatão, né? Mas dá pra saber. Dá pra saber quando o advogado é charlatão, quando a esposa é charlatão, quando o marido é charlatão, né? Tudo que é charlatão dá pra sacar. Uma hora vem à tona, a verdade vem à tona. Agora, trazendo algumas questões que eu acho que são importantes, primeira questão do tarô, que eu acho que o tarô acaba sendo uma reflexão de uma realidade amplificada por causa dos arcanos. Eles amplificam o seu momento, o que você está vivendo, e por causa dessa imagem simbólica em cima do que é do que você está vivendo naquele momento, ou no passado, ou uma pergunta sobre o futuro, o tarô ele amplifica a tua vivência em cima de imagem. Que é arquétipo, arcano, né? Essa ideia de segredo, mas é que é uma imagem que tem um fundamento místico.
mas que a origem dessa imagem veio de um jogo, de um relijogo. Não era um relijogo porque foi feito por sacerdotes. E sacerdote não lida com uma realidade medíocre, nem para fazer um jogo, né? Até mesmo o sacerdote, quando ele criou esse jogo, foi já com a intenção mística. Tanto que tá lá nas imagens, né, uma série de segredos que as imagens tratam de ordem esotérica, ocultista, né? Quando você vê a imagem da lua, você vê a imagem do sol, você vê a imagem do julgamento, você começa a ver que aquilo tem uma questão ocultista por trás disso, violenta, né? Que está ligada a vários ensinamentos ocultistas. E a gente sabe que já tinha ocultismo, né? Na humanidade, em 1400, é claro que tinha ocultismo, é óbvio, né? Tem ocultismo na sociedade desde o Egito, né? Desde a Suméria você já vê ocultismo. O ocultismo faz parte da sociedade. Toda sociedade tem questões de ocultismo, todas elas. Na China, no Japão tem ocultismo, na Índia tem ocultismo. A Índia só tem, o que mais tem é ocultismo. Na França, você tem uma história de ocultismo, né? Na Itália, ordens secretas, ordens que estão fora do establishment, que é o quê? A igreja. Todo conhecimento do sagrado fora da igreja é ocultismo, né? Porque está fora da religião. A religião sempre foi muito importante na nossa história, da nossa sociedade, do nosso mundo. A religião predominou com muito poder. E depois da Revolução Industrial e da quebra do feudalismo, né? Depois do pós-Idade Média, houve uma baixa muito grande desse poder religioso feudal, né? Por uma questão mais da questão do trabalhador, da fábrica, onde veio outra estrutura. E relembrando para vocês que eu estou falando da história do Ocidente, mas se alguém for estudar a história oriental, do Oriente ou da Índia, vai ser um pouco diferente da história do Ocidente. Tem diferença, né? A história ocidental não é igual à história oriental. Tem uma diferença de tempo, desenvolvimento de sociedade e tinha uma separação entre Oriente e Ocidente muito mais forte antes do evento do Facebook ou da internet, né? Vamos botar a internet primeiro, depois as redes sociais. Onde você vê que o Oriente e o Ocidente está tendo mais troca de informação, de jornalismo, de troca de interatividade entre as pessoas com a língua inglesa, que é uma língua universal, e a chinesa é a primeira língua mais falada do mundo, mas é para uma elite ocidental, né? Ou para os chineses, né? Ou para uma elite, porque na verdade a língua mais acessível no mundo é o espanhol e o inglês ainda, né? É a língua mais acessível para estudo no mundo, mais fácil entendimento do que o chinês para o ocidental, né? Assim como o indiano, é muito difícil para o ocidental estudar e aprender indiano. Tirando os gênios, né? Os gênios que aprendem qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer hora. Esse pessoal também não está na maioria. Então o tarô, ele vem aqui para trazer uma reflexão sobre o acontecimento e através daquela imagem você vê que a realidade da pessoa, daquela situação que você está perguntando, que pode ser presente, passado, alguma circunstância que a pessoa está querendo consultar o oráculo, você tem uma amplificação daquela vivência em cima do contexto da pergunta. E aí você vai analisar aquilo, vai interpretar aquilo e vai trazer o quê? Reflexão. E por que é importante a reflexão? Porque a gente não tem tempo para refletir. A nossa vida é tão rápida, tão dinâmica entre acordar, almoçar, lavar roupa, trabalhar, ganhar dinheiro e voltar para casa, o trajetória de ida e vinda do trabalho, cuidar de filho ou cuidar de parente ou cuidar de coisas burocráticas, de burocracia, que as pessoas não têm tempo, dentro das funções dela, de parar para refletir sobre a vida dela. Elas não têm tempo para isso. Então, o tarô, ele é uma ferramenta incrível para a gente pensar no quesito parar para refletir sobre um assunto que está te incomodando. Você tem um assunto que está trazendo sofrimento para você ou muita angústia. Então, o tarô vai ser uma forma de separar
para ver aquela angústia, para falar daquilo e para analisar a imagem daquilo e falar na imagem como que o tarô está colocando aquela situação dentro das imagens dos arcanos. Isso traz, às vezes, no próprio consulente, a pessoa que está perguntando, insights de respostas ou até insights de pensar coisas que ele não pensava antes. Então, o tarô é uma ferramenta enorme para trabalhar a consciência, a reflexão e a expansão da consciência, porque depois de uma consulta de tarô, uma pessoa pode ter várias perguntas que pipocam na cabeça dela por conta de ter visto uma situação e ela pode, a partir daquilo ali, fazer uma elaboração ou até um novo entendimento daquela situação que está angustiando ela. Então, para a gente ter uma vida melhor, de alguma forma, de todo jeito, a reflexão e a consciência é muito importante na vida de qualquer pessoa. Vou falar sobre essa questão de tarô, vou falar de um fato que aconteceu comigo na minha vida pessoal mesmo, da minha história mesmo, não está ligado a nenhum cliente meu, está ligado a mim mesmo, nem amigos, nem vida. É mais uma história que aconteceu entre eu e minha avó, que a pessoa que eu tinha uma ligação mais forte da minha família foi minha avó e meu avô. A pessoa mais forte, assim, número 1, number one. E tive uma ligação muito forte com avó e avô, muito mais forte. Pra mim, foi a minha base. E desde pequena, assim, até a fase adulta, fui muito fortemente ligada. Depois eu fui encaminhar um monte de coisa na minha vida e houve um pequeno afastamento, né? Um afastamento circunstancial de vida por necessidade de você encaminhar a tua vida, de fazer tuas coisas. Então, manter... É complicado você se dedicar a um monte de coisa e manter muita proximidade. Então, eu tinha uma proximidade, mas a gente sabe também que tem uma educação da família, que a família também tem origem europeia, que é italiana, portuguesa e alemão, né? Tinha essa origem. Essa visão europeia é muito pesada, né? Pessoal pesado e acha que as pessoas têm que correr atrás das coisas. Então tem uma cobrança muito grande das pessoas se emanciparem e se realizarem e correrem atrás. É uma visão meio dura da realidade europeu, né? Ele é meio duro. A realidade do europeu é mais dura do que a do latino, né? Então, quando você tem uma família que tem influência de avô e de bisavô, você sente na pele o que é essa frieza e essa postura de dureza, de você realizar a tua vida e de caminhar para a tua vida, realizar tuas coisas, porque é isso que é o pensamento da Europa, né? O pensamento é esse. Já o latino é um pouco mais afetivo. Nasci no Brasil, mas tive influência de um pensamento, entendeu? Meio duro, entendeu? Que me influenciou. Mas a minha avó tinha uma ligação comigo muito forte. Era um período que eu tinha mais ou menos 22 anos de idade. Eu tive um momento de muita angústia. Foi o que? Alguma coisa aconteceu comigo que agora eu não me lembro o que aconteceu. Eu sei que eu estava casada com uma pessoa, que foi a primeira pessoa que eu estava morando com essa pessoa, que eu morei 5 anos, 4 anos e meio. E naquele momento de noite, que eu estava com muita angústia, acho que era 1h da manhã, eu acordei e estava com uma angústia violenta, uma sensação muito pesada, emocional, e era uma coisa meio espiritual, meio emocional. Nessa época, eu sofri ataques espirituais também da minha maravilhosa ex-sogra. Pessoa incrível, que tinha uma religião assim super fofa e mandava ataque pra mim de magia violento. Porque ela ia nos lugares ali e mandava bomba pra mim. E eu tenho uma história bem interessante, mas tem uma história que eu não tô a fim de contar muito, mas assim, a figura se dizia a santa do pau oco e mandava-lhe bomba. E eu recebi umas bombas muito fortes e eu sabia que ela mandava bomba pra mim. Teve até um episódio de eu ligar pra figurinha maravilhosa e falar com ela: fulana, tá mandando bomba pra minha casa, mas eu tô vendo aqui os negócios entrando pra minha porta e vindo me atacar. E lembro que ela riu e falou assim: ah, que bom que você percebe as coisas. Fez ironia. Eu lembro que até falei com ela: bom, você manda bastante, depois eu vejo como é que eu resolvo isso, tá? Porque eu também vou atrás do meu prejuízo. Eu lembro que aconteceu muita coisa com esse ser humano, complicados, eu não quero citar aqui, mas ela se arrependeu do dia que ela mandou coisa pra minha casa. Oh, mas ela se arrependeu profundamente, porque eu só vi aquelas bombas ali, fiquei observando, refletindo,
porque eu já tinha trabalho de magia naquela época, tinha trabalho com a parte de macumba, já estava inserida nesse meio com 21 anos. E eu falei para ela, espera aí que daqui a pouco eu vou agir também. Você não fez e aconteceu? Agora é minha vez. E eu refleti umas 2 semanas para ver o que eu ia fazer, como é que eu ia operacionalizar. E a desgraceira foi grande, coitada. Não vou nem falar o que aconteceu, não vou nem comentar isso. Só sei que ela se arrependeu de mandar bomba pra mim. Eu até liguei pra conversar sobre o assunto, pra ver se ela queria resolver as coisas tete a tete. Mas eu acho, gente, que tem pessoas que gostam de resolver as coisas pelas costas, agindo na surdina. Eu prefiro resolver as coisas discutindo com a pessoa, ligando ou falando mesmo. Ou encontrando para falar o que eu penso. Eu sou mais de falar na cara. Mas tem pessoas que elas fazem um meio sorriso e vão pelas costas. Bom, eu não sou do tipo que anda pelas costas. Eu vou de frente, entendeu? Eu falo, eu verbalizo e converso, entendeu? Mas infelizmente a gente lida num ambiente, num mundo, que tem gente querendo enfiar a faca nas tuas costas, fazer macumba nas tuas costas, sorrindo para você. E ainda falando mal de você pelas costas, de tudo, todo jeito, roubando pelas costas, tudo pelas costas. Agora, foi engraçado, porque eu, graças a Deus, assim, ela não sabia com quem ela estava se metendo, achou que eu era uma palhaça e os danos foram grandes. Não quero falar detalhes dessa história não, que é melhor nem comentar. Só, assim, que eu tentei conversar, eu tentei dialogar e não houve diálogo. Então, a gente não tem diálogo, a gente evita entrar na guerra. Mas quando tem que entrar na guerra do outro lado, eu não gosto de guerrear no plano astral, nem espiritual com ninguém, não. Eu não gosto. Eu acho desagradável, entendeu? Mas eu acho que tem coisas que merecem. A pessoa mandar bomba pra você, merece. E tem que fazer, né, gente? A gente tá num mundo que você não pode ser o estorvo de toda a maldade humana, vir pra cima de você e pisar em cima. A gente tem que ter a nossa reação, nossa proteção. Eu só lastimo quem não tem uma proteção espiritual trabalhada e quem não sabe mexer com isso, não vai atrás disso, não vai. Tem gente que vai mais atrás de trabalho, dinheiro, né? E não vai atrás dessa proteção espiritual de trabalhar isso, né? Ou de ir num Pai Santo, ou de fazer um trabalho para ver essa parte, analisar com calma, avaliar e perceber as influências espirituais. Porque dá para saber, eu já fiz um vídeo aqui, quando você recebe magia pesada, dá para ter noção que aquilo está acontecendo. Não é alguém que vai te dizer para te enganar. Você tem como saber quais são os ataques, quais sensações. Uma das sensações é você ter uma angústia violenta de madrugada e de você sentir presença na tua casa. Isso é típico de ataque espiritual. Isso é meio típico assim, bem típico. Tirando que tem questões psicológicas, você pode ter angústia, mas o ataque espiritual, ele transcende essa angústia emocional, porque é uma sensação inenarrável de ataque. Você tem a presença física, você sente uma presença física do teu lado. Então tem várias situações que você pode identificar um ataque. Eu já fiz um vídeo sobre isso lá pra trás. Pode até procurar lá. E nesse momento que eu tava sentindo uma angústia violenta, eu senti uma coisa de ataque espiritual tão grande que eu senti o desespero nesse dia. Foi depois disso que eu liguei pra Dita Cuja, né, pra dar um toque. E eu me preparei pra dar meu embate, né? Eu falei, quer brigar? Vamos brigar do outro lado. Já mandou... Agora é minha vez. Foi isso que aconteceu. O resultado disso eu prefiro não comentar, porque é melhor ficar por aqui. Agora, a minha avó, foi o que aconteceu, eu quero trazer pra vocês. Ela tava dormindo, era mais ou menos 3 da manhã, ela não sabia de nada que tinha acontecido. E ela me viu na casa dela, falando com ela e chamando ela no corredor, e ela me viu no quarto, chamando ela pra acordar ela. E ela achou aquilo tão bizarro que ela me ligou. E aí eu percebi dessa possibilidade que o paranormal tem, ou talvez de qualquer pessoa que esteja sentindo desespero e angústia, tem, de deslocar no astral e projetar o seu corpo em outro lugar, para essa pessoa ver o seu corpo, ouvir a sua voz
e ter uma experiência real com a sua presença, porque a minha avó achou que eu estava na casa dela, me viu no corredor, entrando no quarto e chamando ela. E isso foi tão forte, tão forte, tão forte, que ela me ligou 3 da manhã para minha casa. O que eu penso sobre isso? Eu penso que eu estava realmente sendo atacada espiritualmente, estava em risco. Eu estava acordada, mas estava sentindo aquele ataque violento. E ela captou isso, mas eu me desloquei de alguma forma espiritualmente e fui até ela e chamei o nome dela como se fosse desespero, entendeu? Foi uma coisa espiritual. Engraçado é que eu acho que eu colocava essa visão de que ela me protegia. Só que eu aprendi que proteção não pode ser de uma pessoa física, tem que ser de deidade. Porque o ser que mais pode proteger a gente aqui são deidades, não são pessoas. O que tem que são pais de santo, que você confia que estão protegendo você e não ferrando você. É isso mesmo. Confia que aquela pessoa está com você de coração. Mas você também tem que estar com aquela pessoa de coração e você também tem que respeitar aquela pessoa de coração. Você não pode chegar e ficar falando mal pelas costas, ficar sacaneando, porque isso dá problema. Isso dá problema. Até para você mesmo. Então, a relação tem que ser uma relação de total respeito, de ambas as partes. Ambas as partes. Mas esse desespero que eu senti, a minha avó me viu projetada na casa dela, no corredor dela, chamando ela, e ela levantou para me ver no corredor. Ela viu eu no corredor, ela me viu. E ela achou aquilo bizarro. O que eu penso sobre isso? Que nós temos o poder de se projetar no momento de desespero, e eu já vi outros relatos de pessoas que estavam passando por um acidente ou por alguma coisa muito grave e que o parente viu essa pessoa na casa, ouviu a pessoa chamando, ouviu a pessoa num lugar que ela não estava, mas foi um sinal que tinha alguma coisa errada. Então, assim, o ser humano tem essa capacidade em geral, mas eu acho que essa capacidade só acontece quando você está numa situação de risco, de perigo, de desespero, de angústia, e aí você faz esse mecanismo. Então, eu acho que sobre paranormalidade, eu acho que a gente tem várias capacidades paranormais, só que a gente não foi treinado para isso, a gente não trabalhou isso. E é por isso que as pessoas que buscam desenvolvimento nisso, com yoga, com meditação, com magia, com Rosa Cruz, com ordens de magia, confiáveis, né? Com pessoas confiáveis, né? Ou estudos de magia, ou estudos sobre essa parte mediúnica. Tem vários estudos e várias linhas sobre isso. Que essas pessoas podem desenvolver isso, aprendem que têm essa capacidade, que podem fazer isso e treinam para fazer determinadas coisas que as pessoas normais não fazem. Uma delas é a projeção astral e a projeção consciente em outra dimensão para você manifestar para outra pessoa e se comunicar com essa pessoa. Sim, isso chama deslocamento. Isso é um dos fenômenos da clarividência. Inclusive, assim, muitos autores que falam sobre clarividência vão citar, tirando o espiritismo. Não tô falando de kardecismo, não, tá? Esquece kardecismo, que o meu programa, meu YouTube não tem nada a ver com kardecismo. Se vocês veem alguma relação, ótimo para vocês. Mas não é meu fundamento, nem é meu pensamento, e nem é a minha realidade, nem é o que eu acredito. Longe, passa distante do que eu acredito. Eu posso não ser da OTO, posso não ser do Telemann, posso não ser do hermetismo, nem me interessa, mas eu não quer dizer que eu acho até interessante, mas o kardecismo não acho interessante. Não condiz com o que eu penso, nem com o que eu acredito da realidade do ser humano, espiritual e física, emocional e material. Não condiz com o que eu penso. Mas eu, assim... Inclusive, eu acho que no kardecismo eles valorizam somente a psicografia e o passezinho que eles fazem. Que é isso que eu sei que eles valorizam mais do que tudo. E o resto é blá, blá, blá. Porque eu, inclusive, já frequentei e com quesito clarividência, sem comentário. Sem comentário. E como eu fui várias vezes, eu percebi coisas sem comentário. Sem comentário. A mesma coisa a Igreja Católica. Frequentei um bom tempo e, nossa, se fosse uma sensação de plenitude, de proteção do caramba, uma coisa incrível, tava lá até hoje, entendeu? Tava lá até hoje, entendeu? Eu acho que determinados padres, que
que tem uma capacidade absurda e que eu já fui numa missa de 7º dia que eu fiquei pasma com o padre. O padre falava e parece que tudo reverberava e parece que a energia da igreja mudava. Era da ordem secular. Mas aí eu falo dessa ordem, desse padre, dessa fé, desse ser humano, para mim foi muito forte e foi um padre fazendo uma missa secular. Nossa, eu fui até falar com o padre, eu fui até atrás dele, falei, o senhor não sabe a força que eu senti na sua missa, etc. Foi uma sensação, eu fiquei 1h30 numa missa completamente absorta. Tudo que ele falava parece que estava reverberando espiritualmente. Eu acho que esse padre tinha essa capacidade absurda. Eu até fiquei, por mim, eu frequentava até a missa dele de vez em quando, só por conta do que eu sentia ali, a vibe do lugar. Mas já fui 500.000 missas que, pelo amor de Deus, não me diz nada. Só essa pessoa me disse muito. Talvez não a pessoa dele, mas a energia da igreja com a missa dele. Foi especial. Então, até o Chico Xavier eu considero uma pessoa especial e tem uma presença especial e tem realmente uma coisa especial. Mas você não pode falar que todo mundo que está ali tem aquilo e que tem aquela vivência. Não é a realidade. Não é a realidade. Agora, existem pessoas realmente que podem estar na igreja católica, podem estar no catecismo, que tem uma presença espiritual forte. Tem pessoas assim. Tem pessoas assim. Isso também existe. Isso também é um fato. E eu tive esse deslocamento da minha presença para a casa da minha avó no momento de angústia por ataque espiritual. E que eu sabia quem estava mandando, porque eu sabia de onde estava vindo. Eu sabia. E depois eu tive uma conversa direta com essa pessoa e a pessoa não conseguiu nem disfarçar, até ficou rindo no telefone. Eu falei, ri bastante, manda mais e agora é minha vez. Agora eu que vou resolver isso. E essa questão da minha avó foi bem interessante, porque ela não sabia de nada que eu estava passando. No exato momento que eu estava passando aquilo, ela me ligou. E ela me viu no corredor da casa dela, no apartamento que ela morava. Eu não esqueço isso. Acho que isso foi um fenômeno importante e interessante de deslocamento, da pessoa me ver num lugar. Já aconteceu também de um amigo meu importante, uma pessoa que eu considero meu irmão, tá num lugar no Rio de Janeiro, isso faz mais ou menos 1 ano e meio, tá? E ele foi vítima de sequestro, um grupo de pessoas iam sequestrar ele num lugar do Rio de Janeiro, armados, num carro. 2 da tarde, num lugar super tranquilo, mas que não era na Zona Sul, era na zona mais para leste, Zona Leste do Rio de Janeiro. E os carros abriram a porta e iam colocar ele dentro do carro. E ele reagiu, virou de costa para os assaltantes armados dentro de um carro. Porque eu vi falar que estava tendo vários sequestrozinhos relâmpagos. Coisa maravilhosa, né? Sequestrozinhos relâmpagos no Rio de Janeiro. Inclusive, até por acaso, o primo de uma amiga minha foi sequestrado, sequestro relâmpago em Botafogo, no Rio de Janeiro também. 3 semanas antes. Foi sequestrado por um dia, aí leva no caixa eletrônico e depois liberaram ele na Barra da Tijuca. Jogaram ele lá na Barra. Bom, liberaram de volta, trouxeram de volta. Foi bom porque não mataram o cara. E esse meu amigo ia passar pela mesma situação. Acho que isso estava rolando naqueles meses no Rio de Janeiro. Agora não tenho ouvido mais falar. São modinhas de bandido. Bandido tem modinha, né? Então, eu sei que ele me viu passar na rua também. Ele me viu na rua falando com ele na hora que aconteceu o sequestro. Ele me viu. Ele viu uma pessoa exatamente igual a mim, olhando pra ele e chamando ele. Então ele reconheceu que era eu. Eu acho que era uma projeção também, que eu me projetei. Mas assim, ele é uma pessoa que eu considero demais. Eu não ia me sentir muito mal se eu soubesse acontecer alguma coisa ruim com essa pessoa, porque eu tenho muita amizade por ele. Então, ele virou de costas e os caras estavam armados e ele conseguiu fugir do sequestro. E ele teve confiança porque ele me viu. Bom, ele sabe que eu mexo com esse lado espiritual o tempo todo, né? Há anos. Eu dedico a isso, né? Então, assim, ele confiou em virar de costas. E não aconteceu nada, ninguém atirou. Então, ele viu minha presença também. Então, acho que a gente que tem mediunidade
e mexe com a parte espiritual, a gente tem essa capacidade de deslocamento. E eu já vi várias histórias de várias pessoas que tiveram esse fenômeno, mas eram pessoas que mexiam com essas coisas ou que estavam em acidente, uma pessoa que estava num acidente de carro, que eu vi a história, e ela apareceu 10 metros do acidente pedindo ajuda para umas pessoas, fazendo sinal de carona e levando as pessoas no acidente, só que ela estava lá no acidente dentro do carro. E o cara, quando chegou lá, viu ela no acidente. Então, ela não estava morta, ela estava viva. E a pessoa me falou, não, mas ela estava na estrada, mandou a gente vir aqui. Então, assim, eu acho que é uma capacidade que o ser humano tem e que aparece eventualmente. E eu ia falar rapidamente, porque já tem 30 minutos, esse vídeo vai ficar meio longo, mas sobre trabalho de magia, uma questão de trabalho de magia, que eu percebi assim, que há mais ou menos 2 semanas, eu tive que trabalhar a evocação de presenças muito pesadas, deidades muito pesadas na magia, porque na linha de magia a gente tem deidades muito pesadas que a gente trabalha, ou deidades muito altas, e deidades de todos os patamares, né? Todas as nuances do universo, que é imenso e plural. Sem falar detalhes que eu não gosto, entidades no nível mais pesado para trabalhar um grupo de pessoas, umas 3 pessoas que estavam numa situação de muita situação familiar, com muitos problemas muito pesados, familiares e pessoais. As pessoas estavam numa situação sem saída, com problemas muito graves acontecendo na família e na vida pessoal, estavam meio assim amarradas no emaranhado de problema. E quando a gente puxa as entidades mais baixas de magia, porque é necessário para determinado grupo de pessoas, por conta de estarem passando problemas muito graves e muito sérios, não só de saúde, mas por problemas familiares, essas forças, elas diluem esse problema, mexem nisso de uma forma alquímica e atuam para derrubar grupos de espíritos que estão atacando pessoas. Esses grupos de espíritos às vezes não é nem de ordem de magia, nem de macumba, às vezes é. Mas às vezes é ordem de vidas passadas e de karmas da família, coisas ligadas à família, e você trabalha então com determinadas presenças, deidades mais baixas, num plano mais baixo, para trazer essa força para derrubar esses problemas, diluir, quebrar, mais difíceis. Isso é mais rápido. Determinados problemas muito graves, você vai ter que trabalhar energias muito baixas. Porque se trabalha energias muito altas em problemas muito graves, nem sempre você vai resolver. Porque às vezes a parada é um negócio tão pesado e envolve tantos problemas kármicos, até de vida passada, que você só consegue desemaranhar, resolver, quebrar essas influências nefastas que estão em cima daquela pessoa e daquela família quando você evoca energias muito baixas. Isso, na minha experiência, é seríssimo isso que eu tô falando. Quem não acredita nisso é porque não pratica, entendeu? Porque eu tenho prática e resolução. Então, eu acredito 100% isso na minha prática. Tô falando de prática. E existem grupos espirituais que cercam as pessoas e que fecham o caminho da pessoa materialmente, ou até problemas mentais, ou problemas até de coisas mais graves na família, coisas até piores. E você quebra isso com determinadas deidades baixas. Isso também pode ser feito também em algumas linhas de quimbanda, de candomblé, algumas vezes, alguns trabalhos assim, entendeu? Porque quando o problema é muito grave, você sabe que tem determinadas nuances e forças espirituais que atuam em várias dimensões baixas, médias, intermediárias e altas, porque a gente vive em 3 níveis dimensionais aqui na Terra, que nesses 3 níveis tem diversas deidades, diversas presenças espirituais, que você pode atuar para quebrar influências de grupos que às vezes têm desencarnado, às vezes são deidades trabalhadas, que tá ligado a emaranhados pesados, que vamos chamar de karma, isso, de vidas passadas ou de antepassados
ou de trabalho de magia também, entendeu? Aí assim, você vai ver. E quando a pessoa tá num problema muito grave, muito complicado, se não fizer um trabalho assim, você não consegue quebrar aquilo para a pessoa sair daquela situação e passar para um outro step, um outro degrau, uma outra situação. Você tem que a pessoa tem que cortar aquela influência e passar para outro degrau. E para isso, você tem que fazer todo um trabalho para quebrar aquelas influências e liberar a pessoa daqueles problemas. É uma liberação. Tô explicando da maneira mais explícita possível. Só não vou falar nome de deidade nenhuma, porque eu nunca falo. Isso aí é... Porque eu acho que o sagrado... eu não quero falar do sagrado aqui como se fosse uma conversa de bar, porque não é. É uma coisa seríssima. E eu me recuso a falar disso dando nomes. Isso aí eu não falo. Por um respeito profundo que eu tenho ao sagrado, às deidades todas que existem do outro lado, que são sagradas, tudo que está interdimensional é sagrado. E se a gente parar para pensar no nível mais profundo, tudo que é da matéria também é sagrado. Também é. Só que a gente considera o sagrado mais no interdimensional, mas a gente também é sagrado. Isso aqui também é sagrado, ó. Isso aqui, a minha presença aqui também é. Entendeu? Agora, depende como eu me trato, como eu me vejo e como eu me amo, né? Porque se eu não me vejo como parte do sagrado e parte do todo, então eu tô enganadíssima e eu tô equivocada com a minha presença aqui na Terra. A gente faz parte de um todo e faz parte de uma coisa muito maior e muito plural, muito ampla. É tão amplo que a gente não consegue nem entender essa relação entre nós, a formiguinha no meio do planeta, no meio do universo. Mas existem várias conexões que ligam a gente a diversas deidades, diversas forças. E cada um vai construindo o seu destino. E o destino pode ser mudado com magia, com trabalhos espirituais e com o desenvolvimento da consciência, de terapia, ou de você ter consciência, amplificar um pouco a tua visão aqui e ter uma consciência maior para ter insights, para poder sair de determinadas situações e criar outras situações. Gente, muito obrigada. Espero que esse vídeo seja elucidativo e que faça vocês refletirem também sobre diversas coisas. Muito obrigada. Vamos continuar. Eu vou fazer um próximo vídeo breve. Obrigada. Vamos se cuidar, por favor.